Você sabia que tem certos tipos de... Aliás, às vezes a gente não recebe certas coisas ou certas bênçãos porque a gente não reconhece os nossos erros? Você sabia que tem coisas que é para acontecer, só que na sua vida, ou na minha vida, ou na nossa vida, só que não acontece porque a gente mantém um pecado, ou não reconhece que erramos ou que falhamos, e não reconhecendo, a gente não chega para o nosso semelhante a quem nós erramos e pedimos perdão. Porque se eu erro com alguém e sei que eu errei e não chego a esse alguém e peço perdão, não procuro me reconciliar, aquilo que você iria receber, ou era para você receber, você não recebe. Sabia disso? Como assim? Lá no livro de Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim, ó, que interessante. Confessai, pois, os vossos pecados. Ou seja, reconheça os seus erros, peça perdão com quem você errou, ou peça perdão a quem você errou. Você entende? Confessar os pecados é você reconhecer que você errou e chegar para quem você errou e se reconciliar com ele. Ó, eu errei e quero lhe pedir perdão. Você entende? É isso. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Ó, e orai uns pelos outros para seres curados. Ó, que interessante. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Aqui nessa versão atualizada de hoje, na versão de hoje diz assim, ó, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tá vendo? Se eu erro com alguém, é o meu dever chegar para esse alguém. Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu errei. Não, eu errei, eu falei com meu irmão, eu preciso pedir perdão para ele. Porque, missionária, se eu erro com alguém e não peço perdão, primeiro, eu vou estar de mal com Deus. Agora, como é que Deus vai atender a minha oração? Como é que Ele vai me alcançar, me abençoar, sendo que eu estou guardando uma mágoa, sendo que eu estou guardando um sentimento do meu semelhante que eu não devo guardar, sendo que Ele me ensina que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, toda oração que eu fizer a Deus vai ser inútil. Porque o que Ele quer primeiramente é que nós saibamos e aprendamos a reconhecer os nossos erros e pedir perdão a um outro. E quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos as nossas falhas e procuramos nos redimir com o nosso semelhante a quem erramos, toda oração que nós fazemos a Deus, Ele abençoa. Por quê? Porque Ele está vendo sinceridade e está vendo verdade em nós. Entra a humildade, né? A pessoa que é humilde, ela reconhece o seu erro, mas a pessoa que é arrogante não reconhece. Então, sejamos humildes, sejamos imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos mansos, longânimos, sejamos perseverantes naquilo que é bom. Porque muitos são os que escolhem os caminhos errados. Mas não seja você um desses. Seja você um daqueles que ouvem a voz de Deus e diz: eu aceito, Senhor, a tua vontade. Mesmo eu não gostando, mesmo indo contra a minha, eu aceito a tua vontade e eu viverei a tua vontade. Aí é que a pessoa vai e pede perdão, às vezes até por não fazer nada errado, mas para ter a paz ali entre ela e um amigo ou entre algum familiar, né? Ela vai lá e pede perdão. É uma pessoa que vai lá e é humilde, né? Em reconhecer os seus erros e também em estar ali se chegando a pessoa para que haja paz, harmonia, para que haja união. Que aquele jugo do maligno seja quebrado. Porque o jugo do maligno só é quebrado quando uma das pessoas descruza seus braços e faz alguma coisa. E entenda que talvez há pessoas que falam assim, por que eu não recebo isso? Por que eu não alcanço aquilo? Porque talvez é uma pessoa cheia de mágoa. É uma pessoa que está guardando um pecado. Também. Quer dizer, uma pessoa que ela está desejando o mal do próximo dela e ainda quer que Deus abençoe. Entenda, meu irmão. Se você quer que Deus te abençoe, se você quer que de fato Deus ele transforme a sua vida, lembre que a Bíblia diz que a oração de um justo, ou seja, na versão de hoje atualizada,
né? A oração de uma pessoa obediente. Quer dizer, como é que eu quero que Deus ele me abençoe, ele mude a minha história, ele me cure, ele me restaure, se eu guardo a mágoa de alguém? Isso não agrada a Deus. Agora, quando Deus vê em mim a vontade de querer mudar e procuro mudar, procuro me reconciliar com quem eu errei ou com quem erra comigo, seja lá quem for, mas eu procuro fazer o que é certo, então toda oração que eu faço a Deus, ele com prazer ele vai me atender. Porque ele não vê maldade, ele não vê más intenções. Então, se de repente você está aí do outro lado, precisando de uma bênção, precisando de um milagre, precisando que Deus faça algo por você, e você está guardando algo no seu coração contra o seu semelhante, nem espere receber, porque você não vai. Não vai. Agora, quando você liberar o perdão, procurar se reconciliar, você pode orar, Deus ele te atende. Você entende? Então, e outra coisa, quando essas pessoas oram uma pelas outras, depois que elas se reconciliam, a Bíblia diz que elas são curadas. Olha que interessante. Entenda, procure obedecer a Deus. E o mais Ele fará por você em o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Procure viver essa mensagem. Se você está de mal com alguém, ou alguém está de mal com você, procure se reconciliar, para que a sua oração seja ouvida e atendida pelo Deus que você serve, porque talvez muitas coisas não tenham acontecido na sua vida porque você está guardando um sentimento que não é para guardar. Você entende? Talvez não foi nem você que errou, foi a pessoa que errou, mas você está guardando um sentimento que não é para guardar dentro de você. Libere o perdão, procure se reconciliar e Deus ele vai te abençoar, te honrar no nome de Jesus. Amém.